Olá, hoje vou-te mostrar como ficou muito mais fácil juntar os intervalos no Excel. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te mostrar como é que podes juntar intervalos no Excel. E parece ser um tema bastante normal, porque nós podemos fazer copy-paste, ou consolidar dados, ou até utilizar o Power Query. Mas o que eu estou a referir-me hoje é às duas novas funções, tal e qual como fiz no vídeo anterior. Vou-te mostrar um conjunto das novas funções que estão disponíveis no Excel e hoje vou falar das funções juntar H e juntar V, ou como eu costumo chamar-lhes e gosto de chamar assim, que são a função VStack e HStack, ou seja, o nome em inglês. Então, desta forma podes juntar vários intervalos de valores, ou seja, várias matrizes, na horizontal ou na vertical, de modo a poderes criar uma matriz maior. E, obviamente, isto tudo pode ser dinâmico se tiveres tabelas, por exemplo, ou se tiveres arrays dinâmicos, que é a lógica. E por isso, vamos então ver estas duas funções para ficares a conhecer mais duas funções que o Excel tem à tua disposição. Vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Olá de novo, já estou então no nosso fecheiro de Excel, onde vou-te mostrar então estas duas funções, e o tutorial hoje vai ser muito simples e relativamente rápido também, porque o cenário vai ser um cenário mesmo apenas para te mostrar as novas funções e perceberes como é que elas funcionam. Mas também as funções não têm nada de extraordinário em termos de argumentos para podermos utilizar. Então as duas funções são a função juntar H, juntar na horizontal, e juntar V, ou seja, juntar na vertical. HStack e VStack em inglês. E neste caso eu tenho aqui um fecheiro com 3 folhas, em que tenho aqui um intervalo muito simples, com informação de produtos do norte, e depois na segunda folha informação de produtos do centro, e na terceira folha informação de produtos do sul. E depois tenho mais em baixo um conjunto de informação que eu preciso juntar a cada um destes intervalos para depois criar um intervalo no final com a combinação dos dados todos. Então primeiro vou começar por juntar os intervalos na horizontal, um para cada folha, e depois vou juntar todos numa folha de resumo na vertical, e por isso vou utilizar primeiro a função H, horizontal, e depois vou utilizar a função V, vertical. Vou então começar com a folha do norte, e vou começar por dar aqui um nome aos dados, só para simplificar a lógica da expressão, ok? Então estes dados vou-lhe chamar norte, pode ser maiúsculo, e estes dados aqui de baixo vou chamar novos dados norte, ou novos norte, por exemplo. Ok, vou fazer o mesmo para o centro e para o sul já, e assim ficamos já com os dados todos. Por isso, este intervalo vai ser o intervalo centro, e o intervalo aqui de baixo vai ser então novos centro, e por fim, vou ao sul. Este intervalo vou-lhe chamar sul, e este intervalo vou-lhe chamar novos sul. Ok, muito bem, então, obviamente que eu vou passar agora para a folha norte, vou começar na primeira folha. Obviamente que eu posso pegar neste intervalo e a partir daqui juntar outro intervalo, mas eu quero criar um terceiro intervalo, ou seja, tenho o primeiro, o segundo e o terceiro é que vai ser a junção dos dois intervalos na horizontal. Então, por exemplo, posso pôr aqui, em baixo, a informação. Ora, vou ter os títulos primeiro, por isso vou ter aqui os dados, mais em baixo, e vou utilizar então a função juntar H. E como podes ver, é como se fosse uma soma, nada mais do que isso, ou seja, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, etc. Claro que aqui, no cenário, eu estou a demonstrar-te a estrutura exatamente igual, o que significa que o primeiro registro é o N401, o segundo registro é o N403 e por aí fora. Ou seja, estas funções têm a lógica de poder juntar intervalos que mantenham a mesma estrutura. Obviamente, se quiseres fazer uma junção de intervalos em que vais fazer essa junção em função do número do artigo ou nome do artigo, há outras funções para tal, por exemplo, o VLOOKUP, ok? Ou o PROC-V. Por isso, não é esse o cenário que eu estou a tentar demonstrar aqui. A lógica é ter intervalos com a mesma estrutura que vais juntar para ter tudo numa única matriz. Então, eu vou utilizar a junção do intervalo norte, que já está selecionado, e o segundo intervalo são os novos norte. E quando confirmar, tenho então aqui apenas e só os dados. Porquê é que eu não tenho o cabeçalho? Porque tens de pensar que
isto são os dados que eu estou a juntar na horizontal, mas depois vou juntá-los todos na vertical. Então vai existir apenas um cabeçalho e depois os dados todos de cada valor sem os cabeçalhos de cada uma das tabelas. E por isso é que eu não incluí os cabeçalhos, mas obviamente se tiveres um intervalo que precisas juntar, juntas os cabeçalhos também. Então neste caso o que eu vou ter agora é ID de produto, por exemplo aqui, e tenho janeiro, e vou arrastar para a direita, e tenho então a junção da tabela de janeiro. O que significa que eu agora vou repetir o processo para centro e para sul, para ter os dados anuais de cada uma das regiões. E como tal, vou só agora à folha centro, e vou fazer exatamente a mesma lógica. Deixa-me só ver aqui célula 15, pode ser a linha 15, aqui como tenho mais dados vou utilizar a célula 17 e aliás uma mais para baixo, porque vou ter novamente o cabeçalho, mas o cabeçalho nem é necessário colocar aqui, atenção. Aliás, neste segundo exemplo nem vou utilizar o cabeçalho para juntar os dados. Então, juntar, outra vez, H, ou HStack, ok? E vamos ter então centro, ponto e vírgula, novos, centro. E tenho então os dados agora de centro. E não vou utilizar o cabeçalho, vou passar para o sul e o processo vai ser exatamente o mesmo, por isso vou colocar aqui, juntar H e vou ter então sul com novos sul, que é o intervalo que está aqui em baixo, como podes ver. Então, neste sentido, tenho os meus dados colocados todos juntos na horizontal. Agora, tenho 3 intervalos que são intervalos dinâmicos. Se são intervalos dinâmicos, o processo vai ser ainda mais simples quando eu quiser juntar todos na vertical, ou seja, um vertical stack, juntar vertical. Então vou criar aqui uma folha de resumo, uma nova folha. Esta folha vou-lhe chamar resumo. E vou ter aqui consolidação, vou só pôr aqui um título, consolidação dos dados das várias regiões. Muito bem, como tenho aqui alguns estilos de células, vou colocar aqui um estilo da consolidação e, por que não, vou aproveitar também o cabeçalho, um dos cabeçalhos, vou copiá-lo e vou colocar então aqui, colar valores, mas vou aproveitar e vou também ter aqui um fecheiro resumo e por isso convém ter um aspecto um bocadinho mais interessante. E tenho então aqui o ID do produto e o cabeçalho. Porque mais uma vez, como viste, eu não juntei o cabeçalho na consolidação horizontal. E por isso agora só vou ter o cabeçalho uma vez e tenho os dados só para consolidar. E o que é que vou fazer? Vou fazer um juntar V, que é a mesma lógica, mas na vertical. E agora eu só tenho que indicar as 3 matrizes. E as 3 matrizes vão ser muito simples, porque eu vou aqui ao norte e vou dizer assim, quero a célula A16 cardinal, array dinâmico. E depois quero ir ao centro A17 cardinal. E depois quero ir ao sul e seleciono, só um bocadinho, aqui. Ainda não tenho este juntar H, só um bocadinho. Ok, já tenho. Agora, sem querer, perdi a função, mas já tenho aqui o juntar o norte e o centro e vou juntar aqui agora o sul e tenho então o sul com o A16 cardinal. E como podes ver, aliás, ainda bem que aconteceu isto porque podes ver que o intervalo cresce automaticamente. Então, neste momento tenho o N para norte, o C para centro e o S para sul de uma forma dinâmica com os dados todos compilados. Esta solução alternativa podes utilizar, por exemplo, em vez do separador de dados e da ferramenta da consolidação de dados. Como é óbvio, não é uma solução tão completa como o Power Query, mas para quem não utiliza o Power Query e se quiseres apenas juntar intervalos para criar um relatório, este processo é super simples e super rápido. E são então as 2 funções que podes ter com a junção de intervalos verticais e horizontais e fazem parte das 14 novas funções que nós temos no Excel e que te mostrei no vídeo anterior 3 novas funções de texto e aqui temos novas funções para trabalhar com intervalos. Espero que tenhas então gostado do vídeo. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like e se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de clicar no botão de subscrever e também no sininho das notificações para teres acesso aos vídeos mais recentes.
Outra questão, não te esqueças que este vídeo é sempre acompanhado com o tutorial e por isso podes ler o tutorial mais técnico e seguir passo a passo aquilo que eu estou a demonstrar aqui no vídeo. Por isso, vemos no próximo tutorial. Até lá!